Olá, estamos aqui no terceiro Fórum da Internet no Brasil e nós vamos falar agora com o professor Nelson Preto, da UFBA. Ele falou aqui na trilha de Educação, Cultura e Direitos Autorais, aqui no terceiro Fórum. Tudo bem, professor? Tudo. Como é que vão vocês? Então, professor, você o CGI, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, ele é um órgão com vários representantes da sociedade. O senhor representa essa parte da academia. Mas até que ponto, por exemplo, essa participação docente, porque a gente vê muitos membros da universidade, mas até que ponto a participação docente do ensino básico, fundamental, realmente tem que estar aqui ou seria importante ele estar aqui e por que ele deveria estar aqui? Bom, primeiro que eu acho que é extremamente importante a gente pensar que todas as questões ligadas à internet, à governança da internet e todos os temas associados a essa discussão do que a gente poderia chamar da cultura digital, são temas extremamente importantes para serem discutidos pelos educadores, pelos professores. Então nós, na Faculdade de Educação da UFBA, fazemos um esforço muito grande, e eu faço isso aonde eu vou, no sentido de mostrar de que estas questões não são questões para os informáticos, para os políticos decidirem. Essas questões têm que fazer parte do nosso cotidiano, das nossas discussões enquanto educadores. Quer dizer, esses temas têm que fazer parte do nosso cotidiano. Nós temos que discutir livro didático, temos que discutir salário, temos que discutir arquitetura da educação, temos que discutir currículo, mas temos que discutir também as tecnologias, a cultura digital, e aí internet e a sua governança é fundamental. Então, de fato, aqui a gente não tem tanta presença assim de professores, mas tem muita gente, tem muito professor e professora participando, e é muito bacana, porque toda vez que sai uma discussão como a que nós tivemos ontem lá na trilha, em que tratava educação, cultura e o direito autoral, o depoimento dos professores eram depoimentos muito ricos. Então, de novo, o que eu faço sempre é um apelo, uma convocação, uma convocatória para que os meus colegas professores do ensino básico estejam mais ligados nessas questões da política de governança da internet no Brasil e no mundo. Isso é uma verdade. Agora, professor Nelson, tem uma outra coisa também. Eu estava ontem na trilha e aí não sei se pela diversidade de assuntos acabou tendo um foco muito grande no direito autoral da mesa, né? E não teve tanto assunto assim na área da educação, que deveria ser muito explorado. Tinha vários assuntos em voga, especialmente o da formação. Por exemplo, que muitos dizem que essa formação é necessária porque senão esses professores nunca vão entender que eles, por exemplo, têm que estar num evento como esse. Então, como o senhor vê que essas discussões de fato podem ser melhoradas e essa formação em si para que eles entendam que eles têm que estar aqui? Bom, o primeiro ponto é que nós não acreditamos, isso é um princípio do nosso trabalho, de que a formação do professor tem que ser uma formação técnica, no sentido de técnicas de sala de aula, técnicas de elaborar material, técnica. Não, a formação técnica, ela tem que estar sempre embutida, digamos assim, dentro de um contexto mais geral, que é a formação política, que é a formação conceitual, para além da técnica especificamente. Então, uma formação que se preze, vê o professor e ver o sistema educacional nesse contexto mais amplo. Em isso acontecendo, seguramente discutir internet, discutir a presença das tecnologias será um ponto que vai estar muito presente. Então eu acho que esse é um aspecto que seguramente, em acontecendo nos processos formativos, vai terminar trazendo para dentro de fóruns como esse e tantos outros, mais professores. Mas além disso, tem um outro aspecto. A participação nestes fóruns ou a realização de fóruns como esse em outros lugares espalhados pelo Brasil também vai se constituir num processo formativo. Então a formação não se dá só no momento em que eu vou fazer um curso de determinada coisa. A formação se dá no momento em que eu, enquanto professor, participo ativamente do fórum da internet e de todas as outras discussões que acontecem pelo Brasil e pelo mundo, se tiver condição de participar. Então, só para ter um exemplo,
Além do fórum, esse ano nós vamos ter a oficina de inclusão digital do projeto Telecentros, nós vamos ter as conferências municipais e estaduais de educação que vão chegar em fevereiro na Conferência Nacional de Educação, estamos tendo conferências de cultura, estamos tendo no campo da educação reunião anual da ANPED, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, que vai acontecer em Goiânia, e tantos outros eventos que acontecem. Então a participação do evento, ele de certa forma, ele é um momento onde alguns apresentam as suas produções, mas por outro lado o conjunto de professores presentes participa de um processo formativo que é muito rico. Então eu acho que essa combinação das duas coisas que é muito importante. Então, no fim das contas, é só dar um Google onde tem congresso de educação e o professor está lá. Dá um Google, dá um Yahoo, dá qualquer um dos buscadores, mas mais do que tudo é participar ativamente das redes sociais em que envolvam educadores. Então, e na verdade os educadores estão em tudo que é lugar, porque nós somos muitos e por isso que a gente faz a diferença. Então é essa dimensão de que a gente efetivamente, enquanto professor, nós podemos fazer a diferença é muito importante. O ano que vem nós temos eleição geral no Brasil, presidente, deputados, governadores, quer dizer, nós professores temos que cobrar dos nossos parlamentares, dos nossos dirigentes, políticas públicas que atendam aquilo que a gente entenda que deva ser educação, que não é uma simplesmente preparação para o consumo de informações, mas é essencialmente uma formação que leva um processo formativo que leve à formação de um cidadão pleno. E o senhor até lançou um livro recentemente falando sobre esse assunto, né? O livro é Reflexões, Redes Sociais, Ativismo e Educação, que é um conjunto de artigos e textos que eu venho escrevendo ao longo dos 5 anos, que trata muito fortemente de todos esses pontos. Trata de ciência, trata de tecnologia, trata de formação de professores, trata muito de ativismo, trata do movimento hacker, que é algo que nós estamos trabalhando muito fortemente na Faculdade de Educação. Eu dou uma disciplina chamada Ética Hacker e Educação para pós-graduação. Então todos esses temas estão presentes no livro e eu acho que precisam estar presentes nos processos formativos dos professores. Ai, gente, que vontade de ter aula com o Nelson Preto, né? Obrigada, Nelson. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Um abraço.